Bom dia, tudo bem com você? Eu sou o pastor Zé Lima Ribeiro, esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nos reunimos de segunda a sexta, a partir das 6 horas da manhã, para juntos estarmos refletindo sobre a palavra de Deus, orando juntos e nos empoderando para as lutas e batalhas diárias que temos que enfrentar na nossa vida. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu gostaria de te pedir um favor: se inscreva e assim você vai estar nos ajudando a impulsionar o canal. Se você já está inscrito, não esqueça de curtir, dando aquele like nesse vídeo e também comente, compartilhe aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E não esqueça de compartilhar com seus contatos, com seus amigos, pedindo a eles também para assistirem, porque isso será bênção na vida deles. O tema da nossa reflexão hoje é 2021 e as lições que não podemos esquecer. Vem comigo! O texto da nossa reflexão de hoje é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Estamos chegando ao final do ano e em uma coisa todos concordamos: 2021 foi pauleira. Ninguém ficou indiferente a esse processo abrasivo que foi o ano que está terminando. Em meio à pandemia, perdas e dores, polêmicas e confusões, muitos estão terminando o ano pior emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Pedro, ele nos conclama a exultar no Senhor, mesmo entristecidos por todo tipo de provação. Porque são esses tempos que formam o nosso caráter e nos dá a têmpera necessária para seguirmos adiante. Como diz o ditado, mar calmo nunca forma bom marinheiro. Por isso, ele compara a nossa fé em meio a tremendas provações como ouro provado pelo fogo. Um processo que resulta no nosso crescimento pessoal e no louvor, glória e honra na volta de Jesus. Então, nós precisamos entender a nossa história para guardarmos algumas lições que aprendemos em 2021. Primeira coisa, busque a presença do Senhor. Nós aprendemos que não podemos viver apenas de religiosidade aparente. É preciso desenvolver um senso de compromisso com o Senhor e com a sua vontade. O ritualismo vazio, que atendia à nossa vontade, os nossos desejos e um relacionamento de autossatisfação, não funciona para tempos de provação. Quem tem intimidade com Deus é consciente de sua condição de dependência e submissão a Ele. É movido pelo desejo de conhecê-lo cada vez mais, viver a sua palavra e cumprir os seus propósitos. Essa entrega incondicional é forjada pela meditação diária da Bíblia, em orações e jejuns, busca de uma plenitude do Espírito e um coração de servo. Salmo 27, versículos de 4 a 5 diz assim: Uma coisa é pedir ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Quando nós vamos além da religiosidade vazia e temos uma intimidade genuína e verdadeira com o Senhor cuida de nós em meio às provações. E nós aprendemos a confiar cada vez mais na ação de Deus em nós. Segunda lição que aprendemos nesse ano de 2021 é que vicissitudes acontecem. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz assim: Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. A palavra vicissitude vem do latim e significa mudanças, adversidades.
É o conjunto de acontecimentos que afetam a vida das pessoas, fazendo tremendas alterações. Em geral, esses contratempos são combinações de fatos, na maioria das vezes desfavoráveis, que acontecem no tempo de maneira desigual. Em meio ao acaso da vida, nós temos duas opções: nos rendermos e deixarmos os problemas nos destruir, ou buscar dar a volta por cima, juntar os pedaços, curar as feridas e seguir adiante. Por isso, para que possamos vencer a vicissitude, nós precisamos nos preparar para o dia mau. Um dos grandes problemas nossos é que não temos uma cultura de prevenção. Vivemos a ilusão de que tudo sempre correrá bem. Uma certeza que nós precisamos de ter é que problemas acontecem, o dia mau chega e nós precisamos estar prontos para ele. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Não se engane, uma coisa que 2021 mostrou para nós é que de uma hora para outra, os problemas chegam, a tragédia vem, as dores acontecem, as crises nos assaltam. E nós precisamos romper com essa ideia utópica que nós temos da existência e nos prepararmos para enfrentar as lutas e batalhas que vierem. Como podemos fazer isso? Nos revestindo da armadura de Deus, nos preparando espiritualmente. Por isso, encare o futuro com fé. Crer que Deus é o Senhor da nossa história e que suas promessas sobre nós não falharão é algo que precisamos sempre reforçar em nossa vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É Deus quem cuida de nós. Precisamos entender esse processo e confiar plenamente nos cuidados de Deus. Uma outra lição que aprendemos em 2021 é: desenvolva resiliência. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Resiliência é a capacidade de enfrentar e superar adversidades. O resiliente se mostra capaz de voltar ao seu estado habitual de saúde física e mental após passar por uma experiência difícil. Precisamos cuidar do nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual para resistirmos às pressões e opressões que tentam nos destruir. Não se trata de sair ileso de uma situação crítica, mas de desenvolver a capacidade de lidar com a crise de forma eficiente e sair dela fortalecido. É termos condições de compreender a situação, assimilar o golpe e mobilizar os recursos para superá-lo. O Senhor é a fonte desse vigor. Ele nos sustenta e nos ampara em meio às nossas lutas e crises. Com o Senhor ao nosso lado, podemos enfrentar as dores da vida. O Salmo 46, versículos de 1 a 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Deus está cuidando de nós. Ele nos guarda fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nos mantém equilibrados na sua presença, para que nós possamos sair da crise fortalecidos e providos de todo cuidado. Uma outra lição que aprendemos em 2021 é: fortaleça a base de sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.
A ascensão do consumismo nos fez pensar que vivemos numa sociedade materialista. Quando a nossa felicidade depende do que possuímos e do que somos capazes de comprar, é difícil não pensar que o materialismo tenha se apropriado da nossa cultura. No entanto, o filósofo Alan Watts afirma que a realidade é ainda pior. Ele está convencido de que a nossa sociedade não é materialista, mas idolatra as aparências. Na sociedade das aparências, a essência pouco importa. Todas as coisas são vividas de forma superficial e sem profundidade, em uma busca de mostrar uma felicidade e uma satisfação ilusórias. Quando a nossa existência é abalada, como foi em 2021, o verniz começa a rachar e demonstra o quanto a nossa vida estava fundamentada em coisas inúteis e sem sentido. Essa crise deve nos levar a reavaliar alguns princípios. Pessoas são mais importantes do que coisas. A generosidade é mais gratificante do que a ganância de ter. É melhor estar com quem te ama e te aceita pelo que você é, do que aqueles que têm um interesse em você pelo que você tem. Nós somos chamados a reaver as fundações da nossa existência, as bases sobre as quais nós estamos construindo a nossa busca de satisfação pessoal. Não podemos focar nas coisas, nos bens, na posição social. Descobrimos nesse ano que tudo isso afunda no meio da crise. Por isso, invista em relacionamentos sólidos. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Nesse tempo de afastamento social, descobrimos o poder de um abraço sincero, de amigos verdadeiros e de pessoas leais. Em meio a todo o caos do dia a dia, vivemos a era dos relacionamentos descartáveis. A sociedade, de uma maneira geral, sofre da fobia de compromisso, que é um subproduto do individualismo. O filósofo polonês Zygmunt Bauman e o sociólogo americano Alvin Toffler cunharam duas expressões que retratam bem o espírito da época em que vivemos. O amor líquido, segundo Bauman, e a morte do compromisso, de acordo com Toffler, revelam que hoje em dia nada é feito para durar, já que as relações sociais são restringidas ao mínimo necessário para a sobrevivência. Além disso, quanto menos envolvimento emocional ou afetivo com o outro, melhor, para não haver compromissos, para não haver carências, para não sofrer rupturas. Esse ano aprendemos, porém, que os relacionamentos saudáveis permitem que as pessoas se sintam amparadas e conectadas, e também permite que cada pessoa mantenha sua independência. O respeito, a lealdade e a sinceridade fazem parte desse processo de aproximação. Essa solidão de amigos nos forçou a aprender que pessoas ao nosso redor são nosso maior tesouro e que amigos verdadeiros são mais importantes do que uma multidão de seguidores, de pessoas que estão conectadas conosco virtualmente. E finalmente, seja grato por cada instante. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Em meio a tantas perdas vividas em 2021, com certeza existem motivos para nos decepcionar, nos preocupar e nos incomodar. E muitas vezes preferimos focar nesses motivos negativos ao invés de celebrar as pequenas vitórias conquistadas ao longo do dia ou da semana. Precisamos introduzir em nossa vida o hábito de celebrar essas pequenas conquistas. Não espere por algo grandioso para celebrar. Procure visualizar e reconhecer que houve pequenos avanços. Essa atitude irá proporcionar um incremento do seu nível de confiança e também possibilitará ganhar mais convicções para conquistas maiores. Reconhecer intencionalmente que você realizou um pequeno passo e que está na direção de realizar os seus objetivos maiores faz com que você se sinta bem consigo mesmo.
Isso introduz combustível para você continuar adiante. Essa atitude de otimismo nos permite sermos gratos por aquilo que temos, pelas experiências que vivemos e nos direciona a grandes conquistas. Murmuradores não alcançam vitórias. A ingratidão e a deslealdade minam os propósitos de Deus. Quantas coisas aprendemos em 2021? Que essas lições possam conduzir a nossa história de maneira tal que venhamos a nos aperfeiçoar e sermos aquilo que Deus quer que sejamos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo seu cuidado sobre a vida de cada um de nós, porque nesse ano tão sofrido, tão difícil, o Senhor esteve cuidando de nós, nos abençoando, nos protegendo, preservando a nossa vida, cuidando, ó Deus, do nosso coração em meio a dores, em meio a perdas, em meio a sofrimentos. E nós queremos te agradecer, ó Deus, te agradecer pela tua fidelidade. Continue tratando de nós, ó Deus. Que a nossa vida caminhe firme, com força e resiliência, no sentido de te exaltar e te glorificar. Que a fé seja o combustível que nos alimente a caminhar adiante, crendo que o Senhor tem cuidado de nós e coisas maiores o Senhor fará no meio do seu povo. Que nosso dia seja um dia exponencial, prepare o nosso coração para o ano que está chegando, para que nós possamos conquistar vitórias em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu sou o pastor Zeus Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70, no município de Serra, no Espírito Santo. Estamos aqui para abençoar você e a sua família. Se você já se é inscrito no nosso canal, não se esqueça de curtir, de dar aquele like nesse vídeo. E também comente, diga aquilo que Deus tem feito ao seu coração através dessa devocional. Não esqueça de compartilhar com seus contatos, com seus amigos, para que eles também sejam alcançados por essa mensagem. E se você ainda não está inscrito, eu quero te pedir um favor, se inscreva e você vai estar nos ajudando a impulsionar esse canal. Quero te fazer um convite, fique um pouquinho mais conosco. Estamos sugerindo aqui outros vídeos para que você possa assistir e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Um beijo no seu coração e até amanhã.